117 Sword Golf Magic. Capítulo 571 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Todo o ramo caiu em silêncio. Comido por um lobo. Então por que o Ichigoshi também não foi comido por aquele lobo? Tempestade no Deserto era um arquimago atrasado, e ele era o segundo agente nomeado mais forte do ramo. Se houvesse uma besta poderosa o suficiente para matá-lo, também seria poderosa o suficiente para matar o fantasma branco. Mas ainda mais do que isso, a tempestade no deserto deveria ter recebido informações sobre qualquer besta que estivesse se aproximando de sua localização. Ele nem deveria ter entrado em contato com uma fera tão forte. A declaração de Ichigoshi não poderia ser uma mentira mais óbvia. Mas então, o que aconteceria se a tempestade no deserto não tivesse sido morta por uma fera? Ele fugiu? Não, isso não fazia sentido. Se o Ichigoshi estivesse do lado do Templo de Sangue, ele não estaria mentindo para a tempestade no deserto. E se o Ichigoshi estivesse do lado da tempestade no deserto, ele não teria retornado a este lugar. Então, o Ichigoshi o matou? Claro, o Ichigoshi era muito poderoso, mas ele não poderia pular 3 níveis, certo? Especialmente depois de literalmente atingir seu novo nível. Mas então, o que diabos aconteceu? Nada fazia sentido. Entendo, o guardião disse depois de um tempo. Não pode ser ajudado. O caçador e a dona da casa olharam chocados para o guardião. Então, seus olhos se arregalaram de medo e compreensão. O guardião obviamente não teria acreditado em uma mentira tão estúpida. No entanto, ela não contradisse o Ichigoshi e até aceitou sua declaração sem nem mesmo fazer perguntas. Isso só poderia significar que ela estava envolvida em tudo o que aconteceu com a tempestade no deserto. E desde que ela se envolveu, isso só poderia significar que a tempestade no deserto fez algo que o Templo de Sangue não gostou. Ele poderia ter sido um espião enviado por uma organização diferente para aceitar propositalmente estragar missões que iriam contra seus objetivos. Ele também pode ter sido alguém que tentou coletar informações sobre o Templo de Sangue e vendê-las para a Natural Selection Company. Ele também poderia ter pensado em deixar o Templo de Sangue sem querer sacrificar sua partição de conhecimento sensível. Sair do Templo de Sangue não era proibido, mas havia duas coisas que impediam muita gente de sair. Em primeiro lugar, eles tiveram que pagar muito dinheiro para comprar sua liberdade. Em segundo lugar, eles tiveram que sacrificar seu SKP. O SKP incluiu todo o conhecimento que eles reuniram que envolvia o Templo de Sangue de alguma forma. Dependendo de quanto tempo alguém faz parte do Templo de Sangue, isso pode resultar em décadas de informações e experiências sendo excluídas de suas mentes. Isso pode confundir gravemente alguém e até mesmo enfraquecer permanentemente suas habilidades de compreensão. Devido a essas duas coisas, muitas pessoas que queriam sair pensaram em sair silenciosamente sem que ninguém percebesse. Trapper, Housewife e até mesmo Shang não sabiam porque o guardião queria matar a tempestade no deserto. Na mente de caçador e dona de casa, a tempestade no deserto provavelmente foi morta por um dos varredores. O trabalho de varredor dentro do Templo de Sangue estava no mesmo nível do trabalho de guardião. Apenas magos ancestrais poderiam assumir esse papel. Os varredores eram responsáveis por se livrar dos agentes nomeados que representavam um perigo para o Templo de Sangue. Se um guardião suspeitasse de um agente, ele poderia enviar um agente nomeado para matar aquele agente ou simplesmente matá-lo por conta própria, mas também precisaria informar um varredor sobre tudo o que havia acontecido. No entanto, se um guardião suspeitasse de um agente nomeado, eles precisavam informar o Lorde do território. Se o Lorde do território considerasse o agente nomeado realmente suspeito, eles enviariam um varredor para cuidar deles. Os guardiões não tinham permissão para matar agentes nomeados aleatoriamente. Enquanto a esposa da casa e o caçador pensavam que a tempestade no deserto havia sido morta por um varredor, Shang pensou porque o guardião havia enviado a tempestade no deserto para escoltá-lo. Surpreendentemente,
Shang não obteve nenhuma informação sobre o que deveria fazer com a tempestade no deserto. O guardião havia dito apenas que a tempestade no deserto o protegeria durante seu avanço. No entanto, Shang sabia que o guardião não era estúpido. Ela sabia que Shang era um físico e também deve ter percebido que Shang já havia matado 3 de seus acompanhantes enquanto era um agente de julgamento. Ela deveria saber que a tempestade no deserto teria descoberto o segredo de Shang e que Shang mataria como os outros. Então, isso significava que o guardião realmente queria que Shang matasse a tempestade no deserto. Mas ela não disse por quê. Era certo que Shang deveria matar a tempestade no deserto. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. O guardião poderia ter apenas enviado Shang para avançar em um ramo diferente, com outro guardião vigiando e isolando tudo. Shang era poderoso, mas não poderia matar um mago ancestral. Certamente, também havia uma maneira de fazer Shang avançar em segredo sem que ninguém percebesse. Infelizmente, Shang simplesmente não sabia o porquê, e ele não poderia perguntar. Obviamente, o guardião estava de alguma forma contornando as regras ao fazer isso. Shang não tinha certeza, mas parecia muito desconfiado como o guardião agia. A dona da casa e o caçador receberam um lembrete de que não deveriam sair da linha hoje. A guardiã havia se livrado da tempestade no deserto, o que significava que ela também poderia se livrar deles. Enquanto os dois permaneceram em silêncio, o sentido do espírito de Shang se concentrou no guardião. Eu tenho um pedido. Eu pagarei por isso, transmitiu Shang. Ele não queria que essa conversa fosse pública. Fale, o guardião respondeu. Eu quero ver um senhor das bestas, Shang transmitiu. Nesse ponto, o guardião se virou e olhou para Shang. Não havia muitos senhores das bestas no mundo. Na verdade, havia apenas 10 Beast Lords no território da Natural Selection Company, que também era o território do Territory Lord. Cada Beast Lord estava muito longe um do outro, e não foi fácil criar um caminho seguro para esses locais. Este definitivamente não era um pedido simples. Sword Golf Magic. Capítulo 572. O guardião olhou para Shang. Mesmo que o guardião soubesse que Shang era um físico, ela não tinha certeza de todos os seus poderes. Por que ele iria querer dar uma olhada em um Beast Lord? Um senhor das bestas estava muito além de seu nível. No entanto, Witch Ghost não era criança. Não era apenas uma criança perguntando aos pais sobre ir a algum lugar. Se Witch Ghost achava razoável pagar a taxa exorbitante de garantir uma maneira de ver um Beast Lord, ele tinha que pensar que era importante. O templo não tem o poder de criar uma rota segura para um senhor das bestas enquanto evita todas as bestas ancestrais, o guardião transmitiu. Existem simplesmente muitas bestas ancestrais ao redor do senhor das bestas. Shang já esperava algo assim. Quanto para conseguir um ancião para me escoltar? A guardiã estreitou levemente os olhos enquanto olhava para Shang. Os agentes estavam no 4º reino. Agentes nomeados estavam no 5º reino. E os anciões estavam no 6º reino, e não havia muitos deles. Se isso acontecer, é bom que não haja acidentes, transmitiu. A mensagem foi clara. É melhor Shang não tentar matar o ancião que o acompanha. Como pode haver acidentes? Shang perguntou. Não há nada que poderia matá-los, exceto o senhor das bestas. O guardião olhou para Shang por vários segundos. Quanto tempo você precisa assistir? Ela perguntou. Apenas algumas horas, um dia no máximo, respondeu Shang. A guardiã permaneceu em silêncio enquanto olhava para o lado por um tempo. 100 cristais de mana grau 6, ela disse. Shang esperava um preço exorbitante, mas era ainda mais do que ele pensava. No entanto, fazia sentido. Os agentes nomeados ganharam 100 ou mais cristais de mana de grau 5 por missão e, como os anciões estavam em um nível mais alto, eles provavelmente ganharam 100 ou mais cristais de mana de grau 6 por missão. 100 cristais de mana grau 6 provavelmente era o mínimo para a missão. Shang queria olhar para um Beast Lord para obter alguma inspiração para seu próximo passo. Ele já havia compreendido exatamente o que fazia uma besta ancestral.
E o próximo passo lógico era descobrir o que fazia um Senhor das Bestas. Shang nunca tinha visto um Senhor das Bestas em sua vida. No entanto, o preço o fez hesitar. Ele não precisava exatamente olhar para um Senhor das Bestas. Ele só queria olhar para um. Realmente valeu apenas 100 cristais de mana grau 6. Vou considerar isso, Shang transmitiu. Esse é o preço, respondeu o guardião. Shang apenas acenou com a cabeça e caminhou em direção ao quarto 1 novamente. Desta vez não será de graça, transmitiu o guardião. Apenas tire da minha próxima recompensa, respondeu Shang. Estou aberto a aceitar missões novas e mais difíceis. A guardiã não respondeu, mas ela não precisava. Shang entrou na sala e ativou a barreira de isolamento. A guardiã ainda seria capaz de contatá-lo, já que era ela quem estava no controle das barreiras de isolamento dentro da filial. Não havia muitas missões disponíveis para este ramo, e foi por isso que Shang decidiu continuar treinando enquanto esperava. Shang sacou sua espada e se concentrou em seus arredores. Ele queria experimentar seu novo poder. No entanto, Shang também estava pensando em algo ao mesmo tempo. Não tenho certeza se realmente preciso dar uma olhada em um Senhor das Bestas. Definitivamente valeria a pena quando eu estivesse no PEAC Fusion Realm, mas acabei de entrar no Initial Fusion Realm. Compreender algo semelhante a um conceito de nível 4 no reino da fusão já está além do ridículo, e eu não posso nem esperar compreender algo semelhante a um conceito de nível 5. Então, por que eu precisaria dar uma olhada em um Beast Lord agora? Eu não vou usar o que eles precisam para romper para meus pequenos avanços. A coisa que os Lordes das Bestas precisam só se tornará relevante quando eu estiver perto de alcançar o sexto reino. Além disso, quando estou no PEAC Fusion Realm, provavelmente já posso olhar para o Beast Lord por conta própria. No PEAC Fusion Realm, provavelmente apenas PEAC Ancestral Beasts poderia representar um perigo para mim, e eu nem teria mana suficiente em meu corpo para ser apetitoso para eles. Enquanto Shang tinha esse pensamento, ele percebeu quanto ele realmente havia crescido. É engraçado, na verdade. Já é basicamente uma certeza que alcançarei o PEAC Fusion Realm, e assim que o alcançar, serei mais forte do que quase todas as bestas da zona dentro da área 23. Shang ainda se lembrava de como o Stormeagle era imponente. Era tão grande e levou tantas pessoas para resistir ao vento residual que criou enquanto voava sobre a cidade. Seu poder era irreal. Mas agora, Shang já estava perto de rivalizar com esses monstros. Ele só precisava de um pouco mais. Por enquanto, devo me concentrar em ganhar mais recursos e absorver abominações. Acho que a melhor maneira de fazer isso seria convocar algumas abominações quando estiver viajando para uma de minhas futuras missões. Enquanto não estou em missões, devo me concentrar em me familiarizar mais com meu poder. Preciso fazer melhor uso da minha World Connection e integrá-la ao meu estilo de luta. Ainda posso visitar um Senhor das Bestas mais tarde. Depois de planejar tudo, Shang começou a brandir sua espada. Ele usou sua World Connection para mover o mana nos arredores. Obviamente, o guardião viu o que Shang estava fazendo e finalmente percebeu que tipo de poder Shang havia compreendido. Pela primeira vez em muito tempo, ela realmente ficou chocada. O Witch Ghost havia compreendido exatamente o que as Ashbeasts precisavam para se tornar bestas ancestrais, e ele havia usado exatamente isso para alcançar o quinto reino. Ele basicamente pulou um reino inteiro. Nesse ponto, ela também percebeu porque o Witch Ghost queria dar uma olhada em um Beast Lord. O guardião percebeu que Shang era ainda mais talentoso do que ela esperava. E isso deu a ela muito em que pensar. Sword Golf Magic. Capítulo 573. Shang voltou a treinar enquanto esperava pelas missões. Alguns dias depois, Shang recebeu uma missão, mas era apenas uma pequena, quase sem recompensa. Nos meses seguintes, Shang só conseguiu missões menores de tempos em tempos, mas isso não foi muito surpreendente. Essas missões extremamente lucrativas para matar uma família inteira de coletores eram raras. Afinal, não havia tantas famílias de coletores no território. Infelizmente, não havia muito que ele pudesse fazer.
Ele apenas continuou fazendo essas pequenas missões enquanto refinava sua conexão com o mundo. Tenho uma missão para você. Shang guardou sua espada e saiu da sala de treinamento. Trapper não estava à vista, o que provavelmente significava que ele estava rastreando seu próximo alvo. A guardiã estava sentada de costas para Shang, mas ela não estava sozinha. Eu sou o único responsável por essas missões. A dona da casa gritou para o guardião por trás. Eu sou o mago mais furtivo neste ramo. Parece que minha missão é muito lucrativa se até a dona da casa está discutindo tanto com o guardião, pensou Shang. Esse pode ser o caso, disse o guardião. No entanto, você pode matar um arquimago intermediário? A dona da casa apenas franziu as sobrancelhas. Eu posso, disse ela. Você pode matar um arquimago intermediário antes que eles possam entrar em contato com um executor? Perguntou o guardião. Se eu pegá-los com o escudo de mana desativado, sim, disse a dona de casa. Tudo bem, disse o guardião. Você pode ficar escondido quando você e seu alvo são os únicos humanos por mais de 10 quilômetros. Dona da casa bufou. Isso é impossível. O melhor que um mago pode fazer é parecer o menos comum possível, mas ainda parecemos e nos sentimos como humanos. Não importa o quão normal você pareça, quando você é o único outro humano por perto, você será notado. Então você não é a pessoa certa para a missão, disse o guardião. Mas então a missão é impossível de completar, gritou a dona da casa. Não podemos simplesmente seguir uma pessoa no deserto sem sermos notados por seu sentido espiritual. Esta missão é a... A esposa da casa de repente saltou para a esquerda e ativou seu escudo mágico por reflexo. Agora mesmo, algo branco entrou em seu campo de visão à direita. Normalmente, todo arquimago tinha seus arredores constantemente dentro de seu sentido espiritual, o que significava que nada poderia se aproximar deles sem ser notado. Mas foi exatamente por isso que ela ficou tão assustada agora. Obviamente, a coisa branca que entrou em seu campo de visão era Shang. Shang parou atrás do guardião e esperou por instruções. O súbito aparecimento de Witghost fez com que Housewolf pensasse. Ela não havia notado. Não era exatamente isso que se exigia da missão. No final, a dona de casa só conseguiu olhar amargamente para o lado. Xing. Uma folha de papel vermelho sangue apareceu na frente de Shang, e ele a escaneou com seu sentido espiritual. Essas folhas de papel eram especiais porque transmitiam as informações que continham direto para a mente do leitor, tornando mais rápida e fácil a leitura. Shang leu a missão. Alvo, mestre do tesouro da família Urbring. Objetivo, observação e eventual eliminação. Descrição: siga o mestre do tesouro da família Urbring por 5 anos toda vez que ele sai da casa da família Urbring e descubra se ele está escondendo alguma coisa. Se não houver nada suspeito, recue. Se ele guarda um segredo, elimine-o e encaminhe a informação. Você não tem permissão para levar nenhum de seus pertences. Recompensa: 10 cristais de mana grau 6. Estes foram os detalhes da missão. Shang não gostou muito da missão, mas também não recusou. 10 cristais de mana grau 6 eram muito dinheiro. O único problema era que ele precisaria desperdiçar 5 anos de sua vida cuidando de alguém. 5 anos por 10 cristais de mana grau 6. Se ele ganhasse 2 cristais de mana por ano, precisaria de 50 anos para conseguir o suficiente para visitar um senhor das bestas. Isso parecia razoável. Eu aceito, disse Shang. Shang colocou a folha de papel vermelho sangue em seu mundo interior e deixou o galho. Ele não disse nada ao sair. Parece que meu treinamento vai mudar no futuro próximo, Shang pensou quando a barreira de isolamento foi ativada atrás dele novamente. Shang empurrou as raízes do Yellow Sombreaquer e subiu aos céus. Um momento depois, o caminho para a família Urbring apareceu em sua mente com todas as bestas ancestrais marcadas nele. Shang ainda não tinha certeza de como o Templo de Sangue estava realmente examinando a Terra. Não poderia ser o guardião, já que o quebra-sol amarelo criou uma parede de raízes ao redor do galho. Nem mesmo seu sentido espiritual deveria ser capaz de passar por isso. No entanto,
Sempre que Shang partia para uma missão, todas as bestas ancestrais de milhares de quilômetros apareciam em sua mente. Shang voou em direção à família Urbring enquanto evitava todas as bestas ancestrais. Ele não precisava especificamente fugir de todo o sentido do espírito, mas não deveria chegar a menos de 50 quilômetros. A maioria das bestas ancestrais não se importava com um humano inicial do Quinto Reino, desde que não chegassem muito perto deles. Claro, também havia animais mais dóceis e outros mais agressivos. O Yellow Sunbreaker, por exemplo, era muito dócil. Ele nem se importou com vários humanos no Quinto Reino andando sobre suas raízes. Mas também havia bestas que preferiam caçar humanos, e se eles vissem um, eles imediatamente atacariam e comeriam o humano. Era por isso que era tão importante ter uma maneira de navegar no deserto, mesmo como um arquimago. Arquimagos normais tinham um sentido espiritual com um raio de 50 quilômetros, que estava próximo à linha segura em relação às bestas ancestrais. Por causa disso, os arquimagos podiam viajar pelo deserto, desde que não houvesse bestas ancestrais agressivas por perto. Havia talvez 1% de chance de encontrar tal besta. Mas isso foi para cada viagem. Depois de rolagens suficientes, era provável que atingisse 1% eventualmente. Shang viajou por cerca de 2.500 quilômetros, que ficava a meio caminho entre a família Urbring e o ramo do Templo de Sangue. Naquele momento, a atmosfera ao redor de Shang mudou repentinamente. Xing, Xing, Xing. Centenas de seres apareceram de repente alguns quilômetros à direita de Shang, e um deles apareceu muito perto de Shang. Era uma abominação arquibeaste. Xing. Shang brandiu sua espada e a abominação se transformou em nada. Então, ele simplesmente continuou seu caminho. Obviamente, Shang usou esta oportunidade para absorver uma abominação arquibeaste. Enquanto Shang estava saindo, as abominações Commander Stage e Truipat Stage começaram a dizimar completamente os arredores. Milhares de bestas mais fracas morreram. Isso continuaria por várias horas antes que uma das abominações entrasse no território de uma besta ancestral particularmente territorial. E 1 minuto depois, todas as abominações estavam mortas. Na área 23, as abominações foram mortas muito rapidamente pelas bestas da zona. Mas isso porque sempre havia uma besta da zona por perto. Na área 23, as bestas ancestrais viviam muito mais próximas umas das outras do que o normal. No mundo exterior, só se encontraria uma besta ancestral a cada 500 quilômetros ou mais enquanto viajava em linha reta. Depois de mais alguns minutos, Shang chegou ao seu objetivo. A família Urbring. Sword Golf Magic. Capítulo 574. Shang parou a cerca de 200 quilômetros da casa da família Urbring. Ou, mais como, a cidade da família Urbring. A família Urbring era uma das famílias coletoras mais poderosas, muito mais poderosas do que as duas famílias coletoras que Shang havia destruído. Por causa disso, a casa deles também era muito maior. Paredes de vários quilômetros de altura cercavam uma grande área de quase 30 quilômetros de largura, mas na verdade não havia teto acima dessas paredes. Várias barreiras poderosas e círculos mágicos fortaleceram as paredes, transformando tudo em uma fortaleza extremamente poderosa. Dentro das paredes havia várias mansões e casas menores para os diferentes grupos dentro da família Urbring. De certa forma, as gigantescas paredes eram vistas como a casa da família Urbring, mas a casa era na verdade apenas um container para uma cidade. A família Urbring era considerável e muito poderosa. O patriarca da família Urbring era um arquimago do pico, alguém que poderia matar Shang com grande probabilidade. Shang definitivamente não seria capaz de matar o patriarca antes que ele pudesse chamar um executor, se é que ele poderia matá-lo. Felizmente, Shang não estava aqui para matar o patriarca, mas para vigiar o mestre do tesouro. Ainda mais, Shang suspeitava que na verdade era o patriarca que solicitava esta missão. Mesmo que o patriarca fosse definitivamente muito mais poderoso que o mestre do tesouro,
Seus sentidos espirituais ainda eram igualmente grandes, o que significava que o patriarca não podia vigiar secretamente o mestre do tesouro. Na verdade, ninguém em toda a família Urbring poderia vigiar o mestre do tesouro depois de deixar a casa da família Urbring. A pessoa tinha que ser um mago ancestral com um sentido espiritual maior ou ser invisível para os sentidos espirituais. Shang adivinhou que o patriarca suspeitava que o mestre do tesouro guardava um segredo ou desviava fundos. Shang trabalhava neste território há várias décadas e conhecia as regras que todas as famílias de coletores deveriam seguir. Embora a Natural Selection Company pudesse colher o território com todo o seu valor, o mesmo não acontecia com as famílias de coletores. A Natural Selection Company pagou dinheiro a Twilight Dusk Family por todos os recursos nesta área. As famílias catadoras eram apenas empreiteiras ou empregadas. Eles receberam dinheiro para colher os recursos e enviá-los para a Natural Selection Company. As famílias de coletores não podiam ficar com os recursos que colhiam para si. O patriarca da família Urbring provavelmente suspeitava que o mestre do tesouro guardava recursos. Na maioria das vezes, isso não deveria ser um medo racional para alguém ter. Afinal, todos estavam recebendo um bom dinheiro. Mas se uma pessoa encontrasse um local valioso e secreto com vários recursos interessantes para os magos ancestrais, as coisas seriam diferentes. E se alguém encontrasse um jardim secreto cheio de flores da mente de grau 6, o principal ingrediente das pílulas de fluxo mental? Apenas uma dessas flores poderia produzir várias pílulas de fluxo mental e custaria mais de 50 cristais de mana grau 6. Se alguém encontrasse um jardim inteiro desses, sua riqueza teria que ser medida em cristais de mana do grau 7. Algumas pessoas definitivamente seriam atraídas a manter um jardim assim para si mesmas. Mas se a Natural Selection Company ficou sabendo disso, bem, os executores frequentemente procuravam bons motivos para matar uma família e embolsar todos os seus pertences sem ter que pagá-los. E provavelmente foi exatamente por isso que o patriarca provavelmente foi quem solicitou esta missão. O maior indicador de que foi o patriarca quem solicitou a missão foi o fato de que Shang não deveria matar o mestre do tesouro se ele não quebrasse nenhuma regra. Shang não tinha certeza se o mestre do tesouro estava dentro da casa no momento. Seu sentido espiritual foi completamente cortado pelos poderosos círculos mágicos ao redor da casa. Mas isso não era realmente um problema. Ele só precisava esperar. Em algum momento, o mestre do tesouro voltaria ou partiria. Depois de escanear os arredores, Shang cavou uma pequena caverna e se enterrou nela. Embora ele pudesse ficar invisível para os sentidos do espírito, ele ainda podia ser visto. Como Shang estava cercado por nada além de terra e pedra, ele se concentrou totalmente em seu sentido espiritual e vigiava a casa da família Urbring. Shang não treinaria pelos próximos 5 anos, pois não ajudaria muito. Sempre que Shang treinava, ele se concentrava totalmente em seu treinamento, mas isso não seria possível neste caso, pois ele tinha que vigiar a casa da família Urbring. Sem poder se concentrar, o treinamento não era muito eficaz. Depois de vários dias assistindo, Shang finalmente encontrou algo para ocupar sua mente que não exigia muito foco. Ele simplesmente tentou mover o pesado Yatmana ao seu redor com mais e mais precisão. Claro, Yatmana teve literalmente impacto zero no poder de Shang, mas era melhor do que não fazer nada. Se Shang não fizesse nada nos próximos 5 anos, ele ficaria louco. Então, Shang apenas moveu Yatmana, esquerda e direita, para cima e para baixo. Sempre que alguém entrava ou saía da casa da família Urbring, o sentido do espírito de Shang rapidamente lançava um olhar para eles. Eventualmente, a mente de Shang entrou em um ritmo. Várias semanas se passaram. De repente, o sentido do espírito de Shang se concentrou em uma pessoa que acabou de sair da casa da família Urbring. Este era o mestre do tesouro. A terra acima de Shang se abriu silenciosamente. Ele não tinha sido capaz de fazer isso várias semanas atrás, mas ser capaz de mover a terra não era algo particularmente impressionante. Mesmo alguns adeptos do pico poderiam fazer isso.
Aprender essa habilidade não foi difícil para alguém com a mente de um alto mago inicial. Como um fantasma, Shang voou pela floresta enquanto seguia o mestre do tesouro. Atualmente era noite e a floresta estava muito escura. No entanto, a silhueta branca de Shang quase não parecia afetada pela escuridão. Quase parecia que essa silhueta branca era apenas uma ilusão. Este foi o efeito da habilidade peculiar de Shang de permanecer invisível para a maioria dos sentidos espirituais. Nos últimos 150 anos, Shang criou uma habilidade impressionante de se manter escondido. Ao treinar seu estado de espada ao longo em posições de estado de espada colossal, Shang também aprendeu muito sobre luz e escuridão. Além disso, a mentira que ele contou a todos sobre os seus olhos não era uma mentira completa. Não ser capaz de ver realmente ajudou Shang a ver o mundo de um ponto de vista diferente. Então, depois de anos de treinamento, ele aprendeu algo surpreendente. Ele realmente compreendeu o nível 1 do conceito puro de luz e escuridão. O nível 1 do conceito puro de luz era chamado de iluminação e podia ser usado para distorcer a visão e os sentidos do espírito. Na verdade, o poderoso Midig Magi Shang lutou em seu último julgamento e usou esse conceito para cortar completamente seus sentidos dos arredores. O nível 1 do conceito puro de escuridão era chamado de sombra, e poderia ser usado da mesma forma que o conceito de iluminação, mas com escuridão. A luz pode ser usada para preencher os arredores com luz. A escuridão poderia ser usada para esvaziar o ambiente de luz. Um representava a adição de algo e o outro representava a subtração de algo. Eles eram dois extremos. Mas se alguém conhecesse ambos, poderia manipulá-los como um mostrador. Faça mais aparecer lá. Faça menos aparecer lá. Depois do muito treinamento, Shang conseguiu essencialmente apenas deletar-se do sentido espiritual do inimigo. Essa habilidade também foi a razão de seu codinome, Witch Ghost. Mas Shang apenas o chamou de Sudário. Sword Golf Magic. Capítulo 575. Shang seguiu o mestre do tesouro por vários minutos. Ele não estava preocupado em encontrar uma besta ancestral agressiva, já que a Natural Selection Company deu às famílias coletoras maneiras de navegar no deserto. O mestre do tesouro provavelmente sabia exatamente onde estavam todas as bestas mais poderosas. Devido ao tamanho do sentido do espírito de Shang, ele nem precisou se esconder do sentido do espírito do mestre do tesouro. Shang poderia simplesmente segui-lo a 200 quilômetros de distância. Depois de alguns minutos, Shang notou algo. A sensibilidade do sentido do espírito de Shang era muito alta, já que ele não podia ver, e sem essa sensibilidade, Shang não teria notado. Havia um pequeno círculo mágico entre ele e o mestre do tesouro. Não tinha muito mana e estava bastante escondido, mas definitivamente estava lá. Um círculo mágico de expansão dos sentidos temporário, pensou Shang. Esses tipos de círculos mágicos eram usados para conectar o sentido do espírito a um ponto diferente. As casas das famílias coletoras eram cercadas por esses tipos de círculos mágicos, mas os deles eram do tipo permanente. Por causa disso, as famílias coletoras podiam observar cerca de 700 quilômetros de seus arredores, dando-lhes tempo suficiente para localizar uma besta ancestral e entrar em contato com um enforcer. Claro, graças ao sudário de Shang, ele não seria visto por eles. Magos poderiam infundir esses círculos mágicos com seu sentido espiritual. Seu sentido espiritual em torno de seu corpo diminuiria enquanto o sentido espiritual em torno do círculo mágico cresceria. O mestre do tesouro provavelmente estava jogando vários desses círculos mágicos e trocando entre eles para vigiar uma área muito maior. Ele provavelmente está preocupado que um executor o esteja seguindo. A tática do mestre do tesouro de lançar círculos mágicos e trocar entre eles foi bastante útil. Esses círculos mágicos não eram muito caros, e ele os espalhou atrás de si ao seu redor. Eventualmente, quase 1000 quilômetros dos arredores estavam cheios deles, e o mestre do tesouro estava trocando entre eles. Se houvesse um mago ancestral, eles teriam problemas para se aproximar dele. Mas Shang simplesmente passou por eles. Devido ao sudário,
Ele era invisível para todos esses círculos mágicos. Ele é bastante suspeito. Chang apenas continuou calmamente seguindo o mestre do tesouro. E 10 minutos depois, o mestre do tesouro parou. Ele havia alcançado seu objetivo. Era a casa de outra família de coletores. O tesoureiro parou em frente à porta da outra família de coletores e esperou. Ele não parece estar tentando manter as coisas em segredo. O mestre do tesouro estava ali parado abertamente, provavelmente à vista de toda a família coletora. Isso definitivamente não era algum tipo de negócio obscuro. Afinal, as famílias coletoras eram colegas, não inimigas. Por causa disso, eles mantinham muito contato. Provavelmente negócios oficiais. Chang viu o mestre do tesouro da família coletora sair, e os dois trocaram anéis espaciais logo depois. Depois de mais algumas conversas, o mestre do tesouro saiu novamente. Pode ser um comércio interno, pensou Chang. As famílias catadoras não tinham permissão para embolsar os recursos, mas ainda tinham seus pertences e riquezas. As famílias individuais frequentemente negociavam mais com as outras. Também explicaria por que ele é tão cuidadoso. Esta poderia ser uma troca regular, o que significaria que o mestre do tesouro provavelmente carregava consigo a riqueza de cerca de 50 membros de sua família de coletores. O mestre do tesouro saiu e continuou voando. Surpreendentemente, ele não estava indo para casa, mas para outro lugar. Chang continuou seguindo e, alguns minutos depois, o mestre do tesouro parou na frente de outra família de coletores. A mesma coisa aconteceu novamente. E de novo. Após cerca de 2 horas, o tesoureiro voltou para a família Urbring e entrou na casa sem fazer nada de suspeito. Chang não ficou surpreso ou desapontado. Se o patriarca da família Urbring suspeitasse do mestre do tesouro de alguma coisa, o mestre do tesouro provavelmente também suspeitaria que o patriarca suspeitasse dele. Se o mestre do tesouro realmente tivesse um segredo, ele definitivamente não o revelaria no curto prazo. Chang sabia que provavelmente teria que vigiar o mestre do tesouro por um longo tempo. Depois de retornar, Chang se enterrou no chão novamente e voltou a esperar. 5 dias depois, o mestre do tesouro deixou a família novamente e Chang o seguiu. Ele viajou para uma reunião dos membros da família Urbring e matou um Ashbeastitário. Então, ele voltou. 20 dias depois, ele saiu de casa e viajou para a cidade mais próxima. Chang não poderia segui-lo até lá, já que todas as cidades aqui tinham um mago ancestral da Companhia de Seleção Natural com vista para ela. Chang estava confiante em se esconder do sentido espiritual de um arquimago, mas não estava confiante em ser capaz de se esconder do sentido espiritual de um mago ancestral. No entanto, Chang também não precisava se preocupar. O patriarca da família Urbring vigiava tudo dentro de sua casa, e o mago ancestral da Companhia de Seleção Natural vigiava tudo na cidade. Se o mestre do tesouro tivesse um segredo, definitivamente não estaria localizado na cidade. Meia hora depois, o mestre do tesouro voltou para sua casa. 7 dias depois, ele partiu novamente para matar outra fera. Alguns dias depois, ele recebeu um visitante. Alguns dias depois, ele matou outra fera. Ele visitou um dos jardins da família Urbring e o inspecionou. Ele saiu de casa e recolheu os anéis espaciais de algumas pessoas. Ele matou outra fera. Ele fez outra viagem de ida e volta para outras famílias de coletores. Ele matou outra fera. E assim por diante. O trabalho de seguir alguém pareceria interessante para muitas pessoas que não o tinham feito antes. Infelizmente, a verdade é que era um trabalho muito mundano e chato. No entanto, Chang documentou tudo. Ele deveria coletar informações e entregá-las ao cliente se o mestre da fazenda não estivesse fazendo nada suspeito. Chang continuou empurrando a terra enquanto esperava que algo suspeito acontecesse. Ele não gostava nada desse trabalho, mas pagava bem. Não era um trabalho fácil, mas ele poderia fazê-lo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.